As palavras cortaram o ar, atingindo Grace com uma precisão cirúrgica e pública. Arthur Finch irradiava a alegria do pódio, aceitando os elogios por dela. Ela trabalhava enquanto permanecia rígida ao lado dele. Uma nota de rodapé esquecida. Meu estômago revirou. Os olhos de Arthur encontraram os meus, uma piscadela lenta e predatória confirmando. A carreira dela e o nosso futuro agora dependiam inteiramente do capricho dele. O ar estava carregado com o aroma de perfume caro e grama úmida à beira do lago. Paul Miller ajeitou o nó da gravata, sentindo o aperto incomum em volta do pescoço. A mansão de Arthur Finch à beira do lago era um monumento ao excesso, toda de vidro e pedra polida, completamente estranha ao mundo de vigas de aço e fundações de concreto de Paul. Ele preferia a previsibilidade sólida das plantas arquitetônicas às correntes voláteis da política corporativa. Grace, sua esposa, movia-se pela multidão como um farol verde brilhante em seu vestido esmeralda, uma diretora de marketing prestes a ser promovida a vice-presidente. Paul a observava do outro lado da sala de estar lotada, um breve lampejo de vulnerabilidade em seus olhos antes do sorriso ensaiado se fixar, a armadura corporativa se fechando. Uma dor familiar apertou seu peito, um fantasma da mulher que ele conhecia longe daquelas superfícies reluzentes. Ela cruzou o olhar com o dele, ofereceu um aceno rápido e tranquilizador, e então se aproximou de um executivo do escritório de Londres, seu riso leve e profissional. Momentos depois, ele a encontrou perto dos aperitivos, a mão dela brevemente em seu braço. Seja gentil, ela sussurrou em voz baixa, palavras destinadas apenas aos ouvidos dele. A equipe de Londres está aqui. Arthur fará um grande anúncio. Isso é importante. Seu aperto era firme, um lembrete sutil do que estava em jogo. Paul recuou até o bar, buscando um pequeno oásis de tranquilidade em meio ao turbilhão de ruídos. Uma mulher de olhos penetrantes e inteligentes e um corte de cabelo pragmático encostou-se no mogno polido ao lado dele. Outro circo corporativo, observou ela, com voz seca. Arthur é um verdadeiro mestre de cerimônias. Ela se apresentou como Beth Olsen, assessora jurídica de uma firma concorrente. Paul esboçou um sorriso forçado. Minha esposa considera essas coisas essenciais. Os lábios de Beth se curvaram num sorriso cúmplice. São sim, se você souber jogar o jogo. Ou se você for o Arthur. Ele tem o péssimo hábito de jogar um jogo diferente, se é que me entende. Principalmente quando se trata de mulheres. Ela tomou um gole lento de seu gin tônica. Minha esposa trabalhava para ele na Sterling, estrategista brilhante. Arthur levou todo o crédito pela iniciativa de expansão de mercado dela. Ela acabou saindo. Ele é bom em fazer parecer que é colaboração, até que os holofotes se voltem para ele. Aí, a culpa é toda dele. Um lampejo de preocupação frio e cortante dissipou a calma de Paul. Ele observou Arthur do outro lado da sala, sua mão demorando um instante a mais no braço de uma jovem associada. Você deveria ficar de olho nela, acrescentou Beth, seguindo o olhar de Paul. 2 horas depois, a festa tinha diminuído, a conversa ficando mais alta e animada. Paul saiu para o terraço dos fundos, o ar fresco da noite sendo um alívio bem-vindo. Ele pensou em simplesmente ir embora, desaparecendo sem ser notado. Então ele ouviu a voz de Grace, tensa de raiva, vinda do escritório de Arthur, a porta entreaberta. Meu trabalho, Arthur, minha pesquisa, minha estratégia, você não pode simplesmente reivindicá-los como seus. A voz de Arthur, suave e condescendente, prosseguiu. Grace, querida, é empresa-trabalho, feito em horário de expediente, utilizando recursos da empresa. Um esforço colaborativo, não concorda? Paul aproximou-se, atraído pela tensão, escondendo-se atrás de uma grande palmeira em vaso perto das portas francesas abertas. Agora, ele podia vê-los. Grace estava rígida, com os braços cruzados firmemente sobre o peito, seu vestido esmeralda contrastando fortemente com o escritório estéril. Arthur estava encostado casualmente em sua mesa espaçosa, um sorriso fraco, quase imperceptível, brincando em seus lábios. Colaborativo? Eu desenvolvi todo o plano de transformação digital. O projeto Nexus foi meu projeto desde a concepção. Você está falando em levar o crédito por tudo, Arthur. Sua voz, embora tensa, tinha um tom firme que Paul reconheceu das discussões noturnas sobre cortes no orçamento ou clientes difíceis. Arthur se afastou da mesa, caminhando lentamente em direção a ela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Não vamos ser dramáticos.
Nós dois sabemos onde está a sua hipoteca. E aquele bônus especial que aprovei no último trimestre, uma prova da minha confiança em você. Mas sejamos realistas, Grace. É a sua palavra contra a minha. E a minha palavra tem um peso um pouco maior, não acha? Ele parou, a um palmo dela, olhando para baixo com uma condescendência quase paternal. Agora, estou disposto a ser generoso. Aceite meu crédito público pelo projeto e, em 6 meses, o título de vice-presidente será seu, junto com um aumento de 15%, um acordo justo, considerando as circunstâncias. Grace não hesitou. Seus olhos, geralmente tão expressivos, estavam duros. 20%, Arthur, e eu lidero a implementação, completamente. 20%, repetiu Grace com voz firme e inabalável. E eu lidero a equipe de implementação, completamente. O sorriso de Arthur se desfez. Ele voltou para sua mesa, pegou uma caneta e bateu com ela em um bloco de notas encadernado em couro. 18. E você divide a liderança com Kyle Peterson. Ele está aqui há mais tempo, precisa de visibilidade. Grace soltou uma risada curta e amarga, um som que Paul raramente ouvira. Kyle, ele mal consegue usar uma planilha. Acha que sinergia é uma nova marca de refrigerante. Ele afundaria o projeto. Política, Grace, disse Arthur, com um tom ainda calmo, mas com uma firmeza subjacente. É assim que funciona. 18 anos, liderança compartilhada. Aceite ou recuse. Ela o observou por um longo momento, o silêncio se prolongando. Finalmente, ela suspirou. Tudo bem, 18. Coprotagonista. Mas quero isso por escrito, antes do amanhecer. Arthur sorriu, revelando um lampejo de dentes brancos. Sempre o profissional. Pode considerar feito. Ele se aproximou dela, estendendo a mão. Quando a mão dela tocou a sua, ele não se limitou a um aperto de mãos. Seu polegar acariciou o dorso da mão dela, e então seus dedos deslizaram pelo antebraço, demorando-se um pouco mais do que o necessário. Grace afastou o braço suavemente, seu sorriso profissional de volta ao rosto, frio e inflexível. Vamos voltar para a festa? Tenho certeza de que as pessoas estão se perguntando para onde desaparecemos. Arthur não se mexeu. Pegou um decantador de cristal e serviu uma generosa dose de líquido âmbar em 2 copos. Só mais uma coisa. Para a apresentação da equipe de Londres, precisamos reformular algumas seções. Seus dados, embora completos, são um pouco conservadores. Quero mudar o foco. Concentre-se no mercado premium. É aí que está o verdadeiro dinheiro, Grace. Grace franziu a testa, um lampejo de genuíno descontentamento profissional cruzando seu rosto. Arthur, meus dados mostram claramente o maior potencial de crescimento no segmento intermediário. Os números não mentem. Focar apenas no segmento premium restringe nosso alcance. Os números podem ser manipulados, disse Arthur, com um brilho predatório nos olhos. Sua voz baixou então, tão baixo que Paul teve que se esforçar para ouvir. Há mais uma coisa, Grace. Paul sentiu um nó gelado apertar seu estômago. E agora? A resposta de Grace foi quase inaudível. O que você quer dizer? As próximas palavras de Arthur atingiram Paul como um golpe físico. Um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de reconhecimento pelo que estou disposto a fazer pela sua carreira. E o que você é disposto a fazer pelo meu? Por nosso, ele deu uma risadinha, um som baixo e gutural. O que seu marido vai fazer, Grace? Construir uma ponte? Um breve e gélido silêncio se instalou. Paul prendeu a respiração. Ficou paralisado com os nós dos dedos brancos agarrando-se à grade de metal gelada do terraço. Sua esposa estava lá dentro, com aquele desgraçado. Então, a voz de Arthur, triunfante, cortou o silêncio. Eu sabia que você era inteligente, Grace. Um soluço abafado, rapidamente sufocado, chegou aos ouvidos de Paul. Era Grace, chorando, lá dentro, com ele. A dura realidade atingiu Paul com a força de um trem. Arthur não estava apenas roubando seu trabalho, ele a estava extorquindo. Extorquindo-a para ter um caso. O realismo frio de sua vida profissional, os cálculos precisos, as tensões previsíveis nos materiais, despedaçou-se, substituído por esse horror feio e retorcido. Paul se obrigou a respirar, a esticar os dedos rígidos. Afastou-se da grade, contornou a casa pelos fundos e voltou para a festa por uma porta lateral. Movimentou o maxilar, tentando suavizar o tremor a ter uma expressão neutra. Precisava encontrar Grace. Precisava tirá-los dali. Ele a viu perto da lareira, conversando com um grupo de executivos londrinos. Ela parecia pálida, a pele quase translúcida sob a luz quente. Seus olhos, porém, a denunciavam.
avermelhados, apesar da maquiagem cuidadosa. Ela cruzou o olhar com o dele e esboçou um sorriso fino e ensaiado. Quando ele a alcançou, ela se inclinou para a frente com a voz rouca. Dor de cabeça? A reunião da equipe de Londres foi ótima, no entanto. Grandes novidades a caminho. Ela não olhou para ele. Seu olhar fixo em algo por cima do ombro dele. A viagem de volta para casa foi um turbilhão de raiva silenciosa para Paul. As luzes da rodovia passavam velozmente, sem significado. O mundo confortável que ele havia construído com Grace, um mundo de ambições compartilhadas e compreensão silenciosa, agora estava inclinado em seu eixo, ameaçando jogá-los ambos no abismo. Ele queria explodir de raiva, gritar, quebrar alguma coisa, mas ele agarrou o volante com força, os nós dos dedos brancos, e não disse nada. Mais tarde, o som do chuveiro ligado no banheiro, Grace lavando a festa e talvez Arthur de sua pele. Paul sentou-se na beira da cama com o celular na mão. Ele ouvira o leve toque da bolsa de Grace quando a colocara na cômoda. Hesitou apenas um segundo. Sabia, instintivamente, o que encontraria. Uma mensagem de Arthur. Simples, brutal. Esta noite foi mutuamente benéfica. A mensagem de texto queimava na mente de Paul, uma marca incandescente na tela escura de sua noite sem dormir. Mutuamente benéfico. As palavras ecoaram com uma finalidade nauseante no silêncio do quarto suburbano deles. Ele estava deitado ao lado de Grace, extremamente consciente do espaço entre eles, um abismo que se abrira em algum momento entre a festa e aquele amanhecer. A respiração rítmica dela zombava de seus pensamentos frenéticos. Ele se lembrou de todas as longas horas que ela havia dedicado ao trabalho, dos aniversários perdidos, esquecidos com um beijo rápido, e a promessa de depois, do jeito como ela segurava o celular mesmo à mesa de jantar, sempre à beira de uma nova ideia. Tudo se encaixou agora, reinterpretado através de uma lente distorcida, cada lembrança um novo corte. A manhã trouxe consigo uma tensão frágil. Paul observava Grace do outro lado da mesa do café da manhã, o aroma familiar do café repentinamente acre. Ele queria falar, exigir, entender, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, um nó enorme e disforme. O que ele poderia dizer? Eu vi a mensagem do Arthur? Você realmente... A enormidade do segredo dela deles. O segredo agora parecia vasto demais para ser revelado. Ele examinou o rosto dela, procurando sinais, um tremor na mão, um traço no olhar. Ela manteve o olhar distante, concentrada na nata que se espalhava pelo seu café, evitando o dele. No trabalho, as vigas de seu projeto de ponte atual pareciam mais pesadas que o normal. Paul seguia sua rotina mecanicamente, verificando pontos de tensão, aprovando pedidos de materiais. Mas sua mente estava em outro lugar, rondando Arthur Finch, um predador de terno Brooks Brothers. Paul entendia de estruturas. Ele entendia de pontos fracos, como encontrá-los, como explorá-los. Agora, ele começou a compilar uma lista mental, as vulnerabilidades profissionais de Arthur, seus problemas concretos com soluções concretas, aplicadas a um alvo humano. Naquela tarde, ele começou a investigar. Não abertamente, ainda não. Pesquisas online, fóruns do setor, rumores sussurrados que ouvira em outros eventos corporativos. Um padrão surgiu, tênue a princípio, depois mais nítido, um rastro de acusações semelhantes, de mulheres descartadas e exploradas. O alerta de Beth Olsen ecoava em seus ouvidos, preciso e arrepiante. Ele é bom em fazer parecer que é uma colaboração, até que os holofotes se voltem para ele. Beth talvez saiba mais. Ela já havia dado a entender isso. Paul ligou para Beth. Uma proposta comercial simples sobre networking no setor. Eles se encontraram para um café em um lugar tranquilo perto da Elm Street, o tipo de lugar onde conversas sussurradas poderiam passar despercebidas. Ele não poupou palavras. Acho que Arthur Finch é um predador, disse ele, com a voz baixa, firme, sem a raiva que fervilhava por baixo. Ele expôs suas suspeitas, as pressões sutis, a apropriação indevida de créditos, o comentário arrepiante sobre sua esposa. Beth, inicialmente cautelosa com o olhar penetrante e avaliador, suavizou-se gradualmente. Ela viu a angústia genuína em seus olhos, a raiva cuidadosamente controlada. Ele confirmou em um sussurro. É um segredo aberto. Ele já fez isso antes. Leva o crédito, pressiona as mulheres que realmente fazem o trabalho. É um acelerador de carreira para ele e uma bola de demolição para qualquer um que o contrarie. Ela se inclinou para a frente.
Há rumores mais sombrios, porém, coisas que nunca vieram a público. Ele deixou muita bagunça para nós limparmos, para nós que trabalhamos com as vítimas. Ela fez uma pausa e então ofereceu. Tenho documentação interna, estudos de caso. Nada concreto para um processo judicial, mas o suficiente para se ter uma ideia. Você teria interesse? Paul acenou com a cabeça uma vez. Sim. Ele voltou para casa e encontrou um silêncio mais denso que o habitual. Grace estava na sala de estar, encarando a tela da televisão sem som, um livro intocado no colo. O peso de seu fardo silencioso preenchia o ambiente, uma presença opressiva. Paul entendia. Não precisava perguntar. Não queria que ela sentisse mais vergonha. E ele daria um jeito nisso. Uma nova clareza o invadiu, fria e implacável. Seu plano não era apenas arruinar Arthur, era fazer isso de uma forma que protegesse Grace, que garantisse sua carreira, enquanto expunha a verdade para todos os outros. Naquela noite, depois que Grace foi para a cama, Paul foi silenciosamente até o escritório dela em casa. Ele começou a reunir evidências discretamente. Analisou os arquivos de transformação digital dela, cruzando informações com as despesas da empresa, procurando por discrepâncias, qualquer rastro que Arthur pudesse ter deixado. Afinal, ele era engenheiro civil, sabia como encontrar os pontos fracos, as rachaduras na fundação, antes que o prédio inteiro desabasse. Paul se inclinou sobre a mesa da cafeteria, o cheiro de café expresso velho impregnando o ar. Beth, preciso de mais do que boatos. Preciso de algo concreto. Beth assentiu com a cabeça, o olhar firme. Eu imaginei. Através da minha rede de contatos, posso divulgar algumas dicas anônimas. Não são provas diretas, mas o suficiente para chamar a atenção de certas pessoas. Membros do conselho, fiscais do setor. Eles gostam de pensar que são diligentes. Ela fez uma pausa, ponderando. Também poderíamos vazar a informação para um jornalista. Uma denúncia pública se você quiser algo inegável. Paul não hesitou. Inegável. Nos dias que se seguiram, Paul observou Grace. As olheiras profundas, o olhar atormentado mesmo quando sorria. Ela se movia pela casa como um fantasma. Seu riso menos frequente, seus silêncios mais longos. Era confirmação suficiente, sem precisar de palavras. Uma mistura complexa fervilhava dentro dele. Raiva pela traição, pena pela armadilha em que ela havia caído e uma necessidade desesperada e primitiva de proteger a mulher com quem se casara, até mesmo dela mesma. Suas rotinas habituais de fim de semana, uma ida à loja de ferragens, um jantar tranquilo fora, foram deixadas de lado. Grace assumiu trabalho extra para a equipe de Londres, ligações noturnas, madrugadas. Só por um tempinho, ela dizia com a voz oca. Certa noite, enquanto regava as plantas do escritório, Paul o encontrou, escondido sob uma pilha de revistas antigas, um pequeno celular descartável preto. Ele vibrou, um zumbido fraco contra a madeira da mesa. Ele o pegou. Uma mensagem apareceu na tela. Estou com saudades. Me liga quando puder dar um pulinho aqui. Ah, o mundo desmoronou. Não foi apenas uma noite, então. Não foi apenas extorsão. Isso era contínuo. O envolvimento mais profundo de Grace. Uma escolha que ela estava fazendo ativamente. A descoberta mergulhou Paul em uma espiral de desespero, rapidamente substituída por uma determinação fria e implacável por vingança. Ele começou a trabalhar até tarde, às vezes ficando em seu próprio escritório até depois da meia-noite, outras vezes voltando para sua oficina na garagem. O cheiro de serragem e óleo de motor substituiu o perfume da festa de Arthur. Ele canalizou sua raiva, sua mágoa, em sua pesquisa, tornando-se um fantasma em sua própria casa, movendo-se pelas noites despercebido. Ele revisou os arquivos do projeto de Grace com uma intensidade renovada, procurando por qualquer coisa fora do comum. Comparou listas de clientes, pagamentos a fornecedores e relatórios de despesas. E então encontrou uma série de pagamentos recorrentes e vultosos para uma empresa de fachada chamada Finch Consulting Group, por serviços vagamente descritos como análise estratégica de mercado. Pagamentos que excediam em muito qualquer valor razoável de consultoria, considerando o contexto. Pagamentos que foram diretamente para uma conta registrada em nome de solteira da esposa de Arthur. Arthur não estava apenas roubando crédito, ele estava desviando fundos da empresa para ganho pessoal. Desfalque. Paul ligou para Beth. Encontrei algo, financeiro, significativo. A voz de Beth se tornou mais tensa, demonstrando interesse. Detalhes? Ele descreveu suas descobertas.
Isso é passível de ação, disse ela após uma longa pausa. Muito passível de ação. Não é apenas uma quebra de ética, é um crime. A nova perspectiva deu a Paul uma poderosa vantagem, uma arma concreta. Ele criou uma conta de e-mail descartável e perfis anônimos em fóruns obscuros do setor. Começou a plantar sementes, sussurros sutis, perguntas disfarçadas de observações sobre o desempenho da empresa e sobre estruturas contratuais incomuns. Em seguida, elaborou uma carta anônima cuidadosamente redigida. Sem acusações, apenas perguntas, sugestões sutis de irregularidades e detalhes sobre os pagamentos ao Finch Consulting Group. Enviou a carta ao Sr. Davidson, um membro do conselho notoriamente escrupuloso. Paul selou o envelope com o coração batendo freneticamente contra as costelas. Depositou-o numa caixa de correio pública, observando-o desaparecer na abertura metálica. A primeira onda do seu plano meticulosamente elaborado tinha sido enviada. Ele sabia da gravidade das suas ações. Este caminho não dizia respeito apenas a Arthur. Podia destruir mais do que uma carreira, mais do que uma vida. As consequências espalhar-se-iam, um terremoto no mundo cuidadosamente construído que ele e Grace habitavam. Mas, apesar da turbulência interna, da ansiedade lancinante, Paul manteve-se estoico. Um frio sentido de justiça, típico do meio-oeste americano, uma necessidade de restaurar o equilíbrio, impulsionavam-no para a frente. A carta anônima, cuidadosamente colocada e entregue, provocou um tremor nos altos escalões da Pinnacle Industries. Uma tensão palpável pairou sobre o escritório, um murmúrio de inquietação. O Sr. Davidson, um homem conhecido por sua meticulosidade, e o Sr. Schmidt, o chefe de finanças, começaram a fazer perguntas incisivas sobre os projetos de Arthur, seus orçamentos e seus gastos recentes. Arthur, inicialmente indiferente, dispensando as perguntas com um sorriso ensaiado, logo se tornou cada vez mais paranoico. Sua fachada serena ruiu, revelando um homem à beira de um ataque de nervos. Ele atacava sua equipe durante as reuniões, seu temperamento explodindo por pequenos deslizes, seu charme habitual substituído por uma agressividade cortante e agressiva. Grace, apanhada no fogo cruzado, ficou visivelmente estressada. Trabalhou ainda mais horas, com o celular sempre presente, tentando desviar as suspeitas do projeto Nexus e de si mesma. Ela sempre prosperara sob pressão, mas isso era diferente. Era a pressão de um nó que se apertava cada vez mais. Paul, observando de uma distância calculada, continuou seu trabalho. De seu celular descartável, ele enviou uma série de mensagens enigmáticas e anônimas para vários membros do conselho, pequenas pistas que os levavam a documentos financeiros específicos e a discrepâncias sutis em relatórios de projetos que ele havia extraído dos arquivos de trabalho de Grace. Ele usou os contatos de Beth, alertando discretamente membros importantes da equipe de Londres sobre as irregularidades que havia encontrado, criando pressão internacional sobre o projeto predileto de Arthur, aquele que deveria catapultar Grace à vice-presidência. Então veio o artigo, uma reportagem incisiva e contundente publicada em uma importante revista de negócios, intitulada Predadores Corporativos e Inovações Roubadas. Usava referências veladas, nunca mencionando Arthur diretamente, mas os detalhes eram específicos demais, familiares demais, para que alguém na Pinnacle os interpretasse mal. Falava de brilhantes estrategistas mulheres cujo trabalho foi apropriado, de homens que subiram na hierarquia corporativa às custas de outros. O artigo causou um grande impacto na Pinnacle, confirmando muitas suspeitas não ditas, dando-lhes voz. A fachada cuidadosamente construída por Arthur começou a ruir, sua autoridade minada por sussurros, por olhares cúmplices, pelo frio repentino no ar quando ele entrava em uma sala. Ao testemunhar o pânico crescente de Arthur, Grace começou a duvidar da capacidade dele de protegê-la, duvidar da capacidade dele de manter o acordo precário entre eles. O prometido cargo de vice-presidente, o aumento de 18%, tudo parecia ter evaporado no ar corporativo. Paul deu o próximo passo. Outra denúncia anônima, desta vez às autoridades reguladoras financeiras, fornecendo provas suficientes, faturas adulteradas, extratos bancários aos quais ele teve acesso secreto, para desencadear uma investigação formal sobre as contas da empresa de Arthur, especificamente os pagamentos ao Finch Consulting Group. Ele até armou um encontro casual com Arthur no estacionamento.
Enquanto Arthur procurava as chaves do carro, Paul passou por ele, seus olhares se encontrando com os de Arthur. Ele sustentou o olhar por um instante a mais do que o necessário, uma mensagem sutil em seu olhar fixo. Não disse nada, apenas seguiu em frente, deixando Arthur remoendo sua crescente paranoia. Mais tarde naquela semana, Paul ouviu por acaso uma conversa telefônica acalorada vinda do escritório de Grace. A voz de Arthur, abafada pelas paredes, estava carregada de fúria. Você está me traindo. Eu sei que está. Quem mais saberia desses detalhes? Ele estava acusando Grace. Paul sentiu uma satisfação sombria. Seu plano estava funcionando. Era terrível e preciso. O golpe final, por ora, veio 2 dias depois. Um e-mail circulou internamente. O financiamento do projeto Nexus em Londres foi suspenso, alegando irregularidades e falta de confiança na atual liderança. O projeto, idealizado por Grace, agora estava paralisado e prejudicado. Naquela noite, Paul observou Grace arrumar sua mesa, os ombros caídos. Sentiu uma satisfação sombria, fria e dura como concreto. Seu plano havia se consolidado. Sabia, com a certeza de um engenheiro, o preço que cobraria de todos os envolvidos. Mas o cálculo estava feito. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A reunião do conselho, realizada na sala silenciosa com painéis de madeira, degenerou em caos. A fachada cuidadosamente construída da Pinnacle Industries desmoronou quando a extensão total da fraude de Arthur Finch foi exposta. Fraude financeira, comportamento predatório, inovações roubadas, as evidências meticulosamente reunidas, uma combinação da perspicácia jurídica de Beth e da investigação forense de Paul não deixaram margem para dúvidas. O Sr. Davison, com semblante sombrio, apresentou as conclusões. Grace foi chamada para depor. Ela entrou na sala, o rosto pálido, o vestido esmeralda substituído por um discreto terno cinza. Sua genialidade estratégica, outrora o escudo de Arthur, agora se tornara uma arma contra ele. Ela confirmou que suas inovações, seu plano de transformação digital, o projeto Nexus, haviam sido de fato roubados. Falou com clareza e objetividade, a voz firme mesmo com as mãos tremendo levemente no colo. Quando surgiram perguntas sobre seu envolvimento pessoal, Grace inicialmente protegeu Arthur em relação ao caso, com o maxilar cerrado, temendo a vergonha pública, o julgamento alheio. Mas, sob a pressão implacável, o peso do momento, sua resolução vacilou. Encurralado, Arthur, com sua arrogância habitual substituída por um desespero frenético, tentou incriminar Grace. Ela participou de bom grado. Foi cúmplice nos meus esquemas, no projeto. Ela sabia dos fundos, vociferou, com o rosto vermelho. Paul, embora ausente da sala, trabalhava discretamente nos bastidores. Beth, recebendo mensagens urgentes, fornecia aos membros do conselho trechos cuidadosamente selecionados de evidências, e-mails, comunicações internas, que destacavam a posição forçada de Grace, a coerção sutil e a influência que Arthur exercia. Ele garantiu que, embora a cumplicidade inicial de Grace e suas escolhas desesperadas fossem reconhecidas, sua condição final de vítima no jogo maior de Arthur também fosse inegável. A votação foi rápida e unânime. Arthur Finch foi destituído, perdeu seus títulos e sua reputação ficou em frangalhos. Um processo judicial por fraude financeira foi iniciado imediatamente contra ele. Para Grace, o resultado foi uma consequência dolorosa de suas escolhas. Sua promoção foi revogada. Ofereceram-lhe um cargo sênior, uma transferência lateral, um gesto de compreensão do conselho por sua posição comprometida, mas o cobiçado título de vice-presidente, a ambição que a impulsionava, havia desaparecido. Paul esperou até que ela chegasse em casa com as últimas notícias se espalhando pelos corredores da indústria. Ela entrou, ombros caídos, com uma expressão de completa derrota. Ele estava parado na sala de estar, o celular descartável na mão, seu pequeno retângulo preto carregando uma pesada acusação. Precisamos conversar, disse ele, com a voz monótona e sem emoção. Grace ergueu o olhar, os olhos arregalados ao ver o telefone. Toda a sua resistência desapareceu. Ela apenas assentiu, afundando no sofá. Paul revelou tudo. Seu conhecimento do caso, seu papel na ruína de Arthur, cada passo de sua vingança calculada. Ele observou o rosto dela se desfazer, as lágrimas começando a cair, lentas a princípio, depois uma torrente.
Sinto muito, Paul. Ela sussurrou com a voz embargada. Eu estava com tanto medo. Ele me tinha nas mãos com a hipoteca e depois com a promoção. Parecia a única saída. Achei que conseguiria lidar com a situação, que conseguiria o que precisava e depois terminaria tudo. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Ela confessou tudo: o medo, o desespero, a erosão gradual dos seus limites, o arrependimento agora palpável no ar entre eles. A conversa entre eles foi crua e dolorosa, uma dissecação de suas vidas despedaçadas. Acusações voaram, seguidas de confissões em meio a lágrimas. O abismo entre eles, antes uma fissura sutil, agora era uma ferida aberta. Valeu a pena, Grace? Perguntou Paul, a voz quase um sussurro, a pergunta pairando pesadamente no silêncio do cômodo. Valeu a pena alguma coisa? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não foi. Ele era tão manipulador, Paul. Ele me fez sentir que eu não tinha escolha, que se eu não fizesse nada, eu perderia tudo. Ele distorceu tudo em que eu acreditava. Ela estendeu a mão, pairando no espaço entre eles, buscando seu perdão, uma tábua de salvação. Paul sentiu um profundo cansaço o invadir, até os ossos. A luta, o planejamento, a execução fria e implacável o haviam exaurido. Uma dor vazia ressoava onde antes havia amor, um espaço oco onde outrora residia a confiança. A casa, antes um santuário, agora parecia um campo de batalha, repleta dos destroços de seu casamento destruído. Arthur Finch desapareceu do cenário corporativo tão repentinamente quanto um carvalho caído. Múltiplos processos judiciais, uma investigação das autoridades federais por fraude financeira, sua carreira e reputação, antes inabaláveis, estavam em ruínas. A Pinnacle Industries lutava para se recuperar. O escândalo, uma ferida purulenta que afetou a todos, até mesmo Brenda da contabilidade, que Paul soube que havia sido demitida na reestruturação. Grace assumiu seu novo papel, agora reduzido, trabalhando mais arduamente do que Paul jamais a vira. Era uma penitência silenciosa, evidente na postura exausta de seus ombros, no olhar atormentado mesmo quando conseguia esboçar um sorriso educado. Ela estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, com muita dificuldade, lutando para recuperar a confiança perdida, para forjar uma nova reputação a partir das cinzas da antiga. O peso de suas escolhas a oprimia, um fardo constante e palpável. Paul se viu inesperadamente elogiado por alguns colegas da Apex Construction. Paul tem uma visão real das estruturas corporativas, comentou um supervisor, alheio à cruel ironia. Sua própria carreira progrediu, seus projetos correram bem, sua reputação de meticuloso se consolidou. Mas a satisfação era vazia, um eco tênue, manchado pelo imenso custo pessoal. Ele e Grace continuaram morando na mesma casa, mas um silêncio profundo se instalara entre eles, denso e sufocante. Era uma trégua frágil, não uma reconciliação. Suas conversas eram cautelosas, práticas, planos para o jantar, contas, atualizações banais sobre o trabalho. A intimidade, o calor, as risadas fáceis que antes compartilhavam haviam evaporado, deixando para trás um espaço frio e vazio. Paul se debatia com uma complexa mistura de emoções, raiva residual pela traição dela, pena por sua dor e um persistente e teimoso resquício de amor pela mulher com quem se casara. Mas, por baixo de tudo isso, um vazio crescente o corroía. Ele questionava a moralidade de sua vingança. Teria se tornado tão implacável e calculista quanto o homem que buscava destruir? O desmantelamento frio e metódico da vida de Arthur parecia menos justiça e mais uma infecção que se alastrara por sua própria alma. Numa tarde de domingo, Paul ouviu Grace ao telefone no escritório, sua voz suave e hesitante. Ela estava falando com a mãe dele. Eu só queria dizer, sinto muito por tudo, pelos problemas que causei. Ela desligou, o rosto pálido. Os pais de Paul, típicos do meio-oeste americano, ficaram tristes, mas estoicos. Não fizeram sermões nem o julgaram, apenas ofereceram apoio discreto, refletindo a natureza prática e resiliente da sua educação. Era a tentativa de Grace de fazer as pazes, de encontrar um caminho de volta, não para ele, mas para a estrutura familiar maior. Algumas semanas depois, Beth Olsen ligou para ele. Você conseguiu, Paul, disse ela com a voz calma, uma mistura de admiração e satisfação sombria. Arthur está enfrentando muita coisa. É uma vitória, à sua maneira. O apoio dela, a camaradagem que demonstrou após o ocorrido,
foi um pequeno consolo. Ele agradeceu a ligação, o reconhecimento daquela vitória sombria. Mas a paz que ele esperava, a sensação de equilíbrio que ele pensava que a vingança traria, nunca se materializou. Em vez disso, Paul sentiu uma compreensão mais profunda da fragilidade humana, das teias emaranhadas que as pessoas tecem e das consequências devastadoras de suas escolhas. Ele olhou para Grace do outro lado da mesa de jantar, seus olhos cansados, e depois para a rua suburbana familiar pela janela. O futuro se estendia diante deles, uma vasta paisagem incerta carregada de verdades não ditas e dos ecos de um amor que um dia existiu, mas que talvez nunca mais voltasse. Meses se passaram, a poeira inicial do escândalo baixou, mas as cicatrizes permaneceram, profundamente gravadas na vida de Paul e Grace. Arthur Finch era um pária, enfrentando múltiplos processos e uma possível sentença de prisão federal. Seu nome se tornou um conto de advertência sussurrado em salas de reuniões. Grace continuou a trabalhar incansavelmente em seu novo papel, agora reduzido. Sua ambição ainda estava lá, uma faísca, mas agora temperada por uma humildade genuína. A intensidade de sua ambição corporativa havia se suavizado, substituída por uma determinação silenciosa de se reconstruir, de provar seu valor. Ela era uma mulher transformada, marcada pelo teste de suas escolhas. Paul também sentiu uma mudança dentro de si. Um tom cínico aguçado pela provação o fez questionar as crenças antes inabaláveis que tinha sobre justiça, certo e errado. O mundo, ele agora sabia, era muito mais complexo, mais brutal do que ele se permitira acreditar. O relacionamento deles continuava sendo uma dança delicada. Eles se moviam um ao redor do outro em sua casa, um balé silencioso de ressentimentos não expressos e esperanças frágeis. As conversas eram raras, utilitárias, navegando cuidadosamente pelo campo minado de seu passado compartilhado. O calor havia desaparecido, substituído por uma cortesia superficial e polida. Eles participaram de uma reunião familiar na casa da irmã dele, a alegria forçada do jantar comunitário mascarando a tensão subjacente. Paul observou Grace interagindo com as sobrinhas, o sorriso tenso. Mais tarde, ouviu-a falar sobre um novo projeto no trabalho. Sua voz não tinha mais o entusiasmo de antes, a faísca vibrante que ele se lembrava. Estava carregada de cansaço, o entusiasmo agora uma atuação ensaiada. Ele pensou em ir embora, recomeçar em outro lugar, uma tela em branco. Mas as raízes em sua cidadezinha do meio-oeste eram profundas, ancorando-o ao familiar, ao que restava. Certa noite, enquanto recolhiam os pratos do jantar, Grace falou, sua voz quase um sussurro. Paul, começou ela, e então hesitou. Ela pousou um prato. Você poderá algum dia me perdoar de verdade? Paul não tinha uma resposta fácil. Olhou para ela, para a curva familiar do seu queixo, para o jeito como o cabelo caía sobre a testa. As feridas eram profundas, a confiança quebrada, estilhaçada em 1000 pedaços. Eu não sei, Grace, disse ele com a voz baixa. Algumas coisas simplesmente mudam a gente. Mudam a gente. Ele pensou na frase que ouvira tantas vezes. Pagar o preço. Todos pagaram. Arthur, Grace, ele próprio. O custo fora imenso, imensurável. Ele buscava consolo em seu trabalho. Dirigia até seus canteiros de obras, observando os guindastes içando vigas de aço, o concreto sendo despejado. Ali, na força palpável de suas estruturas, encontrava uma paz temporária, um contraste gritante com as bases instáveis de sua vida pessoal. Certa tarde, chegou uma carta escrita à mão. O remetente era uma caixa postal genérica. Ele reconheceu a caligrafia ilegível de Arthur. Paul abriu-a com cuidado. Era um desabafo amargo e autopiedoso, repleto de acusações, culpando todos, menos a si mesmo por sua ruína financeira e possível prisão. Paul percebeu que Arthur não havia aprendido nada. Simplesmente amassou a carta e a jogou fora. Não havia triunfo no ato, nenhuma onda de euforia. Apenas a fria e crua satisfação da justiça feita e o vazio persistente que ela deixara. Num sábado, sem dizer uma palavra, Paul e Grace dirigiram-se a um lago tranquilo, um lugar que amavam em tempos mais simples. A água estava calma, refletindo o vasto céu do meio-oeste americano. Sentaram-se em silêncio, o passado não dito pesando entre eles. Paul observou o pôr do sol pintar as nuvens em tons de laranja e roxo. Algumas coisas, reconheceu ele, não podiam ser reconstruídas, apenas suportadas.
Ele sabia que a história deles não havia terminado, mas a intensa e brutal temporada de acerto de contas havia passado, deixando-os em uma estrada aberta, rumo a um futuro desconhecido, carregando o peso indelével de suas escolhas. O silêncio que se estendia entre Paul e Grace tornou-se uma paisagem em si mesma, tão vasta e inflexível quanto as planícies ao redor. As linhas outrora claras de sua vida juntos haviam se tornado turvas, marcadas pelas cicatrizes permanentes do engano e da vingança calculada. Arthur Finch foi uma consequência, um símbolo do que a ganância e o poder desenfreado podiam fazer, mas sua queda não restaurou o que havia sido perdido entre marido e mulher. Paul observava Grace se mover pela casa, um fantasma de sua antiga ambição agora substituído por uma diligência silenciosa e persistente. Ele via as mudanças nela, a maneira como carregava o peso de suas escolhas, mas também reconhecia as mudanças em si mesmo, um núcleo endurecido, um cinismo que agora permeava seu mundo. O perdão permanecia uma palavra sem um caminho claro, um destino ilusório em uma jornada que nenhum dos dois sabia como trilhar. Eles perseveravam, dia após dia, em uma casa que guardava mais história do que esperança. O passado era um alicerce que não podia ser desfeito, e o futuro era simplesmente uma estrada que continuava, quilômetro após quilômetro, sob um céu indiferente.